Uma pessoa está perguntando por que se desconfia da escrita automática, isto é, quando a pessoa está psicografando. Não é que a gente desconfie, é que esse método é mesmo muito imperfeito. Ele não pode ser perfeito. Quando você recebe uma coisa e transcreve automaticamente, sem passar pela sua mente, discernimento, sem você modificar aquilo e colocar na forma que a sua consciência te indica, se você transcreve diretamente, por mais honesto que você seja, aquilo é dual, porque quando se recebe uma escrita mecânica, ela vem através de um chakra, de um centro que a gente tem no pulso. Então, ela age sobre este centro e então a mão começa a escrever. Mas acontece que a nossa consciência, quando nós escrevemos qualquer coisa, usa o mesmo centro, usa o mesmo chakra. Então, por mais que você esteja recebendo e transmitindo, aquilo está misturado com aquilo que é teu, porque a tua consciência usa o mesmo ponto. Então aquilo é sempre misturado com você. Embora possa ter sua utilidade, possa ter seu valor e tudo isto, mas aquilo nunca é independente da consciência de quem psicografou. Então, se se psicografa uma coisa e se diz isto vem de fulano, não é verdade. Isto vem de fulano, mas vem de você também, embora você não saiba. Porque a tua consciência está usando o mesmo chakra para a sua mão se mover para escrever. Uma pessoa diz, eu quero muito me transformar, mas eu fico desanimado comigo mesmo, porque faço coisas que eu não aprovo. E o que devo fazer para superar esta situação? Bem, isto é a situação mais ou menos de todos os que começam a se trabalhar e que têm consciência das dificuldades que encontram nos próprios corpos e na própria estrutura humana. Então, nós temos que prosseguir aspirando, prosseguir nos trabalhando e tendo muita paciência com os corpos, tendo muita paciência com a mente, com o emocional e com o corpo etérico físico. Se nós estamos trabalhando a consciência, nós teríamos que nos habituar a perceber que a consciência vai muito mais rápido que os nossos corpos, que as nossas atitudes, que toda a minha parte humana. Então, quanto mais você se trabalha, mais você vai vendo a sua consciência se distanciando, ficando muito além daquilo que você realmente pratica, daquilo que você realmente faz. E aí, a gente continua se trabalhando e procurar fazendo com que esta diferença seja a mínima possível. Mas uma diferença sempre vai haver. Você pode estar com uma consciência já bem clara com respeito a um determinado assunto, mas você não pode evitar, por exemplo, que a sua mente comece a interferir ali, dando o pensamento dela, dando a ideia dela sobre aquele assunto. E você tem que ter muita paciência, porque a mente é outra coisa. E a mente tem as suas ideias, o seu emocional tem os seus sentimentos, que pode não estar ajustado, como nunca está, com aquela consciência que você desenvolveu. Então tem que ir ajustando isto, mas nunca vai ser completamente ajustado. Há sempre pensamentos fugidios que escapam, há sempre sentimentos que também escapam, atitudes, movimentos do corpo que também escapam a esse controle geral. Então precisa haver paciência aí e a gente continuar se trabalhando. E uma outra pessoa pergunta o que é a minha consciência. Esta consciência está nos corpos? Os meus corpos podem ser considerados esta consciência? Existe uma consciência única, universal, na qual nós todos estamos e da qual fazemos parte. Então a gente, na realidade, está dentro desta única consciência.
Agora, individualmente, nós temos uma energia criadora. Nós temos uma energia que tende a criar coisas. E esta parte nossa que tende a criar as coisas, ela é receptiva a partes da consciência universal. Essa nossa atividade criativa não pode comportar a consciência única toda, não cabe nela. Mas ela é muito criativa, então ela começa a absorver trechos desta consciência universal. E esses pequenos trechos da consciência universal que a nossa energia criativa vai atraindo e vai transformando num núcleo, isso é a nossa consciência individual. E essa nossa consciência individual se forma e fica atuando. Embora nós façamos parte da consciência total, mas é esse núcleo que começa a atuar, porque ele absorveu o que ele podia, se formou e ele vai desenvolvendo. E esse núcleo nosso, isto que a gente formou com a nossa criatividade, isto vai se projetando em todos os nossos planos. Então, no nosso plano espiritual, isso se projeta no nosso plano intuitivo, no nosso plano mental, no nosso plano astral, no nosso plano físico. Esse núcleo aqui vai se projetando. E em cada plano deste, esta consciência vai animando o material que ela encontra. E se existe ali um corpo formado, esta consciência vai animar aquele corpo. Mas os nossos corpos, mental, emocional, físico, etérico, cérebro, isso está expressando uma parte da nossa consciência individual, que foi formada pela nossa criatividade. Nisso, tanto está presente esta nossa parte, isto que a gente conseguiu captar, como também vai se introduzindo elementos da consciência única. Então aí esses nossos corpos vão evoluindo através desta consciência única que vai se infiltrando aí, que vai sendo reconhecida aí. Agora, a pessoa pergunta como é que nós desenvolvemos esta consciência? Como é que esta consciência é desenvolvida? Como é que ela pode ir crescendo? Esta nossa consciência, por ser uma mínima parte da consciência única, ela está coligada com a parte material da vida, com a parte mental, com a parte astral e com a parte mais densa. É com isto que esta nossa consciência individual está coligada. Ela desenvolve quando nós estamos buscando a realidade imaterial fora desta consciência, aquilo que ficou lá em cima, aquilo que não desceu. Então nós vamos procurar pensar naquilo que a gente não conhece, pensar, enfim, naquela consciência que não desceu, que não se transformou em individual. Nós temos que não perder de vista aquilo, temos que não nos separar daquilo com a nossa intenção. Temos que ter presente toda esta parte imaterial da consciência que não entrou no nosso núcleo individual quando foi formado. Então, esta aspiração faz com que esta consciência imaterial, esta parte imaterial, comece a se projetar, comece a responder. E é esta parte imaterial, é esta parte que não é a nossa consciência individual, é esta parte maior, imaterial, que a gente começa a atrair, e é isso que vai ativar as nossas faculdades latentes, as nossas faculdades ainda não desenvolvidas. Nós não desenvolvemos as nossas novas faculdades, nós não desenvolvemos a nossa essência com a nossa consciência individual, com a nossa consciência humana. Isso não basta. Isto é como uma sopa que você põe dentro da panela e fica mexendo e não passa daquela sopa dentro da panela. Isto é a consciência individual. Para isto crescer, para isto se ampliar, precisa que você traga, que você atraia, que você almeje esta parte material, esta parte que não entrou a
a fazer parte originalmente desse núcleo. Na consciência em si, você teria que estar sempre aspirando o desconhecido, aquilo que está além, que você nunca compreendeu, que você nunca soube. Você tem que estar sempre coligado com aquilo que nunca você conheceu. É aí que esta outra parte começa a se introduzir e é aí que as tuas novas possibilidades, é assim que a sua essência vai começar a emergir e que você vai realmente começar a se transformar. Enquanto você ficar lidando com a sua consciência humana, com aquilo que é a sua consciência humana, por melhor que ela seja, você não sai do lugar. Você está sempre mexendo com uma coisa que já era conhecida. E todas as suas possibilidades latentes, todo o desconhecido em você, tudo aquilo que é a sua essência imaterial, continua lá dentro, não emerge. E o que leva um ser em serviço a dirigir a sua energia para a realização de coisas materiais? Nós estamos a serviço no plano material e lidando com as coisas materiais a serviço, porque a matéria deve chegar a expressar o divino. O divino deve se expressar através da matéria também. Antes, nas épocas anteriores, se tentava e se expressava o divino relativamente na matéria através das artes. Então, alguns espíritos encarnavam e produziam arte, na qual era filtrada uma parte do espírito, era filtrada uma parte da energia espiritual. Então, através da arte, se fazia este trabalho de expressar o divino na matéria musical, na matéria pintura e assim por diante. Na matéria se procurava expressar o divino. Hoje, este trabalho é feito com a vida. Não é feito com a escultura, com a pintura, com a música. É feito com a vida isto. Então, aquilo que os artistas faziam com os materiais que eles trabalhavam, nós teremos que fazer com a nossa vida. Então, um grande artista criava um templo, como os templos gregos ou como uma catedral gótica. Então, um grande artista construía um grande templo, um templo destes. Ele queria, com este templo, expressar o templo interno, a casa do espírito, a casa da alma, segundo o grau do artista, segundo o grau de desenvolvimento do artista. Hoje, nós teríamos que expressar isto na vida cotidiana. Esse é o trabalho hoje. Existe uma necessidade da matéria, da vida, expressar esse divino, expressar essas qualidades superiores. E cada um de nós, que tem consciência disso, da própria função e da própria tarefa, vai então lidando com a vida e vivendo em função disto. E o que for preciso ali na vida, para que aquilo expresse uma coisa superior, uma coisa maior, a gente vai ajudar que aquilo aconteça. A gente vai contribuir para que aquilo aconteça. Então, quando nós procuramos viver harmoniosamente, quando procuramos viver ordenadamente, quando procuramos viver de uma forma correta, isto é em função do divino se expressar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, naquilo que está sendo criado. A gente não procura uma vida perfeita para si e nem para os outros. Não se procura vida perfeita para nada deste mundo. Você procura ter uma vida perfeita para que o espírito, para que o divino possa se expressar através da vida, para que ele possa se manifestar, porque é o divino que cria, não somos nós e nem a nossa vida. É o divino que cria, é o divino que deve penetrar ali e criar. Então, por isso que a gente cuida de aperfeiçoar a vida, para que o divino possa ir se expressando ali. Isto é um trabalho árduo, é um trabalho duro, é um trabalho
muito diversificado, isto não é igual para todos, não? Mas cada um, em cada ato, em cada pensamento, em cada sentimento, enfim, em cada ação, deve estar fazendo aquilo sempre em função de algo melhorar, de algo se libertar, de algo se mover do ponto em que está e entrar em outro ponto. E não pela beleza em si, pelas essas coisas em si, porque isto é muito relativo, mas é o divino que deve se expressar. Então é por isso que você procura uma manifestação sempre melhor. Procura um trabalho sempre mais aperfeiçoado. Agora, claro que ela não vai conseguir ter uma continuidade nisso, ter uma percepção disto concreta. Vai fazer isto em alguns momentos, mas depois esquece, se distrai e vai vivendo a própria vida em função das próprias coisas. Mas à medida que o ser vai evoluindo, à medida que a mônada, que a alma vão crescendo, aí o divino vai se expressando, vai surgindo cada vez mais aqui. E para isto que a humanidade que está na Terra. A humanidade está aqui para isto. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre os mestres da loja azul e os mestres da loja branca. Essas duas lojas, a azul e a branca, são citadas no livro Segredos Desvelados, na página 158, que a pessoa estava estudando. O que nós chamamos de loja são grupos de consciência, são reuniões de consciências que já compreenderam o propósito da existência neste planeta. Então, uma loja é formada por consciências que já compreenderam por que a Terra existe, por que este planeta existe. E como essas consciências já compreenderam a razão da existência deste planeta, estas consciências se doam bem conscientemente e integralmente ao plano evolutivo para o planeta. Isto é uma loja. São as consciências que chegaram a isto. Agora, essas consciências, para chegarem a formar uma loja, isto é, um grupo destes, estas consciências já devem ter transcendido a evolução natural e a evolução humana. E já devem estar buscando e desenvolvendo uma consciência não terrestre, uma consciência extraplanetária, que vai sendo cada vez maior. O grupo de consciências que está desenvolvendo uma consciência extraterrestre dentro do sistema solar, isto é uma loja. Mas se um grupo de consciências está desenvolvendo uma consciência além do sistema solar, isto é outra loja, não é a mesma. Isto é uma loja mais adiantada. E o livro fala disto assim por alto, para que a gente compreenda isto, porque detalhes sobre isto não é possível mesmo dar. Dá para a gente explicar a questão da consciência da pessoa, do que seja consciência? A consciência individual? Então, a consciência individual é aquilo que você conseguiu absorver da consciência única e total. Você conseguiu absorver uma parte. E aquilo é a sua consciência individual, que você vai trabalhando segundo as leis que você conhece. A uma certa altura, você vai trabalhando as leis que você conhece e você vai sentir assim uma certa restrição. Você vai sentir uma espécie de limite na sua consciência. Você diz, ué, por que será que eu não posso ir além disto? Por que será que eu não posso transcender este ponto? O que será que está acontecendo que eu não consigo ampliar como consciência a mim e as coisas que eu faço? É aí que está na hora de você apelar para a consciência única. Porque aí é que está na hora de você fazer este apelo, este contato, e da sua consciência individual ir recebendo coisas novas para você daquela consciência única. Como a consciência única é onipresente, está em toda parte, ela pode te atender em qualquer lugar.
Então, se você se sente restrito, se você se sente insatisfeito com a sua consciência, se você gostaria de ter mais consciência, aí você apele para a consciência única, apele para esta consciência onipresente, que onde você estiver, ela ali vai se comunicar de uma forma que você compreenda. Até através de uma coisa que aconteça, você pode estar ampliando a consciência. Pode ser criada uma situação onde você estiver que dê margem para você ampliar a sua consciência. Tem que ter fé nisso. Isso trabalha tanto, se você se abre para esse trabalho, que de um dia para outro você sente uma mudança em você. E você foi trabalhado durante o sono, foi trabalhado enquanto estava fazendo outras coisas, que a consciência está nos trabalhando sempre. Como? Consciência criativa? É a nossa parte criativa. Isto é um raio, é uma energia de raio. Então é uma energia de raio que está muito em nós todos, que faz parte da nossa alma. Esta energia criativa faz parte da nossa alma. Isto é um raio cósmico. Então todos nós somos criativos. E esta nossa parte criativa é esta que vai na direção da consciência única e começa a solicitar coisas de lá. E começa a ficar disponível para coisas da consciência única. É a nossa parte criativa que faz isto. Então você, como ser criativo, você se volta para a consciência única e é através dessa sua criatividade que ela penetra. E aí começa a desenvolver em você as coisas. E como a consciência resolve qualquer coisa, se introduziu ali em você e resolveu. Não há o que a consciência não possa resolver. Existe a consciência em todos os planos. Então, no plano mental, existe a consciência mental. Se você se restringe ao seu corpo mental, você fica cristalizado ao seu corpo mental. Então, dentro do plano mental, você pode entrar em contato com todo o plano mental e aí ampliar a sua consciência mental. Em cada plano acontece isto. É bom que você amplie a consciência em todos os planos. Assim como você está disponível, receptivo para alargar a sua consciência mental, a mesma disposição deve haver no plano astral, deve haver no plano etérico físico e nos planos superiores, para haver uma ampliação geral, um trabalho unificado. Uma pessoa diz que tem medo de adormecer, tem medo de dormir mal. E qual é a causa desse medo? Como nós sabemos, quando adormecemos, quando o cérebro adormece, nós perdemos o controle de muitas coisas e passamos por aquelas experiências que temos que passar, porque durante o sono, a maioria das coisas não dependem mais do nosso controle. Então, este medo de adormecer é um medo que a pessoa tem de se entregar completamente. Nós sabemos que durante o sono nós estamos muito mais entregues do que quando estamos despertos, ou pelo menos parte de nós está mais entregue, e a pessoa não está com intenção de se entregar. Então há um conflito nela entre a necessidade do corpo dormir, do corpo repousar, e ela não querer dormir porque não quer perder o autocontrole sobre certas coisas. Mas aí, antes de adormecer, ela pode experimentar, encomendar a sua noite de sono e entregar a sua noite de sono ao eu interno. E aí adormecer tranquila. E uma pessoa diz que a sua alma manifesta muito os seus anseios e ao que ela deve fazer, mas que a sua mente boicota estas coisas.
E ela vive muito angustiada com esta batalha mental que ela precisa manter. E pergunta se há um caminho para conseguir sair desta situação. Nós, por muitas vidas, seguimos a nossa mente. Por muitas vidas, a gente segue aquilo que a mente diz, aquilo que a mente recomenda, aquilo que a mente quer. E quando chega na hora de nós entregarmos esta mente para fazermos uma outra vontade, uma vontade que está no nosso nível mais interno, muito além do mental, então a mente que está habituada a ser atendida, a dirigir tudo, ela começa a resistir. E é nesse ponto que aquele exercício de nós dizermos eu não sou a minha mente, é nesses pontos que esse exercício vale e não antes. É quando a mente começa a resistir e a gente percebe isto, é que nós temos que negar que somos a nossa mente, porque nós não somos a nossa mente. Nós somos outra coisa. Então, neste ponto a gente diz, eu não sou a minha mente. E ao mesmo tempo pergunta internamente, o que eu sou na realidade? Porque se eu não sou esta mente, que eu sempre acreditei que era, o que eu sou realmente? Faz esta pergunta. E se tiver mesmo necessidade de sair desta situação, isto vai ser respondido. E aquilo que você é vai começar a emergir e vai começar a se fazer sentir. E aí você vai ter mais energia e mais forças para lidar com a sua mente. E outra pessoa diz que acha que encontrou uma pessoa do seu passado, que deve ter sido o seu cônjuge. Então ela teve, coisa que ela nunca tinha antes, muitos sentimentos, ciúmes, etc. Como ela deve fazer numa situação destas? Bem, é difícil a gente poder afirmar que quem a gente encontra era uma relação do passado e ainda saber que relação foi. De forma que aqui nós teríamos que limpar esta suposição de quem a gente encontra já tinha sido alguém na vida da gente. Tem que limpar isto, porque não há nenhuma garantia de que isto foi mesmo assim. A não ser que a gente tenha uma clarividência nesse campo. Mas por suposição e por dados e por sinais externos, isto não é seguro. Então nós podemos encontrar uma pessoa e logo haver uma afinidade de energias. E isto pode não querer dizer que a gente já se conhece do passado. Você não está vendo afinidade porque você conheceu. Pode estar vendo afinidade porque as energias combinam. E pode ser até uma pessoa que você encontra pela primeira vez. Então é muito arriscado estar atribuindo certas coisas às encarnações passadas. Porque certas coisas que acontecem são por outros motivos, são por afinidades energéticas. Então, se começa a emergir sentimento de ciúme e outros diante de uma pessoa, isto não quer dizer que foi uma relação passada. Aquilo emergiu, eventualmente ou suscitado pela energia daquela pessoa, ou tinha mesmo que emergir e você projetou sobre aquela pessoa. Então, isto de estar atribuindo as coisas às encarnações passadas, isto pode ser feito, mas não assim, de uma forma muito superficial. Emerge um sentimento de ciúme, passa uma pessoa, você projeta sobre ela. Tem nada a ver com aquela pessoa isto, e nada a ver com o passado. Você que tem esse mecanismo. Então, é bom que a gente note todas essas coisas que vão acontecendo conosco, que a gente vá trabalhando estas coisas, mas precisa cuidar de não entrar nesse terreno da suposição.
não entrar nesse terreno da imaginação, mesmo que certos dados pareçam muito coerentes, mas isso tudo é suposição. E nós não podemos nos basear em suposições. Então, emergiu um sentimento de ciúme, você vai trabalhar este ciúme, você vai pedir luz, pedir a cura deste ciúme, porque isto pode se refletir sobre qualquer mortal, sobre qualquer coisa. Sentimento seu que começa a se refletir ali. E aquele indivíduo pode nunca ter dado motivo para aquilo. Pode ter lá dentro dele uma coisa que atraia isto, então aquilo tudo se combinou. Mas as encarnações passadas não têm responsabilidade nisto, eventualmente. Senão fica muito simples estar justificando as coisas pelas encarnações passadas. Então a coisa aparece, é para você tratar já. É para você considerar coisa atual, a ser tratada atualmente. Agora, quando se lembrar de um fato passado, ou ficar conhecendo um fato de uma encarnação passada, quando isto for útil, for essencial, aí vai acontecer. Aí o eu superior vai mandar a visão do passado bem claramente para nós. Mas nessas coisas precisa não ficar supondo, não ficar fazendo suposições, porque depois a mente acaba eventualmente se interessando por uma dessas suposições e aí a coisa vai se tornando real, vai se tornando atual. Precisa ter muito cuidado com a mente nessas coisas. E como podemos estabelecer um maior contato com a nossa mônada e com as outras 7 mônadas? Eu não sei se nós conseguimos, quando queremos, fazer um contato deste. Nenhum contato superior a gente consegue quando quer, e nem quando pede. Essas coisas acontecem quando devem acontecer. Devem acontecer quer dizer, quando há uma conjuntura adequada, favorável para este contato ocorrer. Nós não podemos sentar e estabelecer um contato com a mônada, porque isso depende da mônada, fazer este contato. O que nós podemos é renovar a nossa intenção de seguir esta vontade superior, de seguir a vontade desses nossos níveis superiores. Mas contato consciente com isto não é garantido que se faça e nem é necessário que se faça. Porque a mônada pode transmitir a sua vontade sem que você perceba. Se você estiver disponível para seguir, quando você menos esperar, você estará seguindo. Aliás, se você estiver disponível a fazer uma coisa, imediatamente já está acontecendo, porque o nível superior responde de imediato. Então, é preciso renovar os votos de seguir esta vontade. Mas pedir o contato, e se esse contato for feito de uma forma inconsciente? Não adianta você pedir. Isto depende da natureza dos seres, depende do mecanismo, depende da conjuntura e depende do plano e da disposição da mônada de fazer este contato de uma forma ou de outra. E uma pessoa pergunta, até que ponto eu deverei pedir luz por um irmão? E até que ponto eu deverei pedir luz para o planeta Terra? Você não precisa fazer um pedido específico por este ou por este ou aquele planeta. Existe uma oração que é bem livre e que é bem desvinculada de interesses específicos. É uma coisa muito ampla, que é você pedir luz para ver e amor para distribuir. Então, se você tem necessidade de pedir, se você tem necessidade de uma oração formal e ao mesmo tempo não quer se ligar a coisas kármicas, a coisas que criam vínculos, então se você pede luz para ver, isto é bem generalizado. Luz para ver o quê? O que você tiver que ver. Você não precisa pedir para ver alguma coisa. Você pede luz para ver.
E o que você tiver que ver, você vai ver. Você vai ser atendido. Luz para ver. Não para saber isto ou aquilo, porque nós não sabemos se é hora de nós sabermos alguma coisa. Pode não ter chegado a hora, não ter chegado o momento. Agora, luz para ver, isto é algo que a qualquer momento é necessário. E amor para distribuir, amor para dar, que este amor não fique limitado a você, que isto não fique lá dentro como um potencial, mas que isso possa ser distribuído. E na oração você não precisa dizer onde você quer mandar este amor, ou aonde você quer projetá-lo, ou para quem que você quer dá-lo. Não, você quer o amor para distribuir, para doar. E não precisa especificar. Esse tipo de oração, aparentemente vago, menos preciso naquilo que são certos particulares, isto é uma oração mais livre e que abre muito mais caminho para nós realmente entrarmos numa certa energia. Porque se você vai pedir luz para fulano ou luz para Beltrano, este seu impulso aí no meio do caminho vai encontrar todos os obstáculos que aquele fulano e aquele Beltrano colocam diante da luz. E aí o seu impulso foi relativamente perdido, desviado. Ao passo que luz para ver, de um modo geral, luz para ver para que todos vejam. Então isto foi um pedido, um impulso, um movimento que não foi limitado. Luz para ver, todos têm que ver. Não só este ou aquele. Então isto fica uma oração muito mais livre. Porque às vezes as pessoas foram habituadas a rezar e a orar para elas. Fazem oração para elas, para obter coisas para si. E depois descobrem que isso é muito legítimo, que isto é legal, mas que isto é egoísta. Porque tudo precisa de tudo. Então você está orando para você, orando para as tuas coisas, isso é de um egoísmo dentro do egoísmo positivo. Então esta oração fica muito mais livre, muito mais forte, muito mais potente, muito mais efetiva. Só que você vai ficar num terreno mais amplo. Você vai ficar num plano de maior impessoalidade. Porque luz para ver e amor para distribuir é uma coisa que para uma pessoa que está acostumada a rezar fazendo pedido, parece que é uma coisa bem estranha. Mas isto tem muito mais força, isto está muito mais livre, isto tem muito mais energia perante o todo do que você está cuidando de coisas específicas nas suas orações.